Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa aqui então com o Padre Srila Bhakti Vibhuti Bodhani. Jai. O entregar-se às instruções de nossos mestres predecessores é fundamental para praticar a espiritualidade, né? Isso é muito importante. Ou seja, você segue o Guru, quando você segue o Guru, quando você realmente segue as instruções dele. Porque o Guru está dizendo aquilo que os Shastras estão dizendo também. Ele também está dizendo aquilo que os outros gurus, né, predecessores também disseram. Então, por isso que é muito importante para o serviço devocional que realmente nós possamos praticá-lo com sinceridade. Sem sinceridade, você não pode praticar o serviço devocional. A sinceridade é o ponto mais importante para a nossa vida. A sinceridade é que nos leva à rendição. A sinceridade é que nos leva a praticulyasha, ou seja, você realmente anukulyasha shankapaha praticulyasha varajanam, né? O verso ele está dizendo, você precisa abandonar aquilo que não é favorável para a sua vida espiritual. Você precisa aceitar aquilo que é favorável. Então, aí começa, a gente não precisa nem dizer os outros aspectos. Gopitrit Varanam Tata. Gopitrit Varanam Tata significa que você entende que Krishna ele vai te manter em tudo, naquilo que você come, a sua família. Então isso já é um pouco mais difícil, realmente. Eu concordo. Mas você precisa dar os primeiros passos. Essa é a ideia. E na realidade, quando a gente está seguindo o Guru, a gente não está se preocupando em ganhar coisas. Você pensa assim, não, aqui vai ser um bom negócio para mim. Eu vou ficar aqui porque aqui eu vou estar bem, cômodo. Não, não é isso. Na realidade, você fica aqui por quê? Porque você acredita nisso, você acredita nas instruções do Guru, do nosso Guru Varga. Então, na realidade, quando nós tentamos, né, satisfazer o objeto do nosso serviço, né, com amor, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma vontade imensa de você cantar o Santo Nome. Você fica com muita vontade de cantar o Santo Nome. Ainda que você não sinta nada, ainda que você não tenha êxtase, ainda que você realmente esteja completamente desconectado de uma realidade superior, ainda que você realmente esteja sofrendo com as coisas básicas da sua sensualidade, ainda assim você tem uma esperança muito grande, porque o Bhakti, ele te dá esperança, ele te dá esperança. Quando a gente entende, né, que o Bhakti está te mostrando que você pode, que isso é para você, isso é para os mais caídos, isso é para as pessoas realmente que têm dificuldade. O Bhakti não é para as pessoas que têm facilidade, não. Por isso que se explica que Krishna ele gosta das pessoas que têm duas mãos esquerdas, né? Nada contra os canhotos, mas que na cultura védica a mão esquerda é considerada inauspiciosa, então não se faz nada com a mão esquerda, né? Inclusive tem esse passatempo, né, que a mãe de Swami Maharaj Prabhupada ele conta, né, que quando ele via, ele estava vendo a sua mãe comer com a mão esquerda, né? Então porque na verdade ela fez um voto. Naquela época na Índia, né, as crianças tinham dificuldade para vingar, uma coisa assim. Então eles ficavam orando muito, faziam votos para as crianças irem, porque não tinha muitas facilidades médicas, né? Muitas condições assim das pessoas terem os seus filhinhos. E parece que ela já havia perdido alguns filhos, né? E na realidade, quando ela veio o Swami Maharaj Prabhupada, ela estava esperando, né, Abhay, né, que veio ser conhecido como Abhay Charanavinda, né? Ou seja, ele, Abhay, né, Abhay,
quando ele nasceu, a mãe dele, ela fez um voto, falou, ela fez um voto, eu não sei para quem, não sei se acho que não me lembro. Mas ela falou assim, ó, eu vou comer com a mão esquerda até que ele pergunte para mim por que eu estou comendo com a mão esquerda, para que ele sobreviva. Então ela fez esse voto. E comer com a mão esquerda na Índia é uma coisa muito estranha, muito estranha. Porque, inclusive, quando você vai se você está ali, né, você não pode. A gente, claro, nós somos ocidentais e pra gente não tem. A gente come de garfo, de faca, de colher, ou seja, né? E para eles comem com a mão, e a mão esquerda você não toca, você não toca. Na prachada, né? Ou seja, essa é a ideia. A mão esquerda é só usada para você fazer limpar, se limpar, ou seja, por isso ela é considerada contaminada. Tem um sentido nisso, porque imagina, e com isso eles evitaram assim várias epidemias, ou seja, eles estavam acostumados assim com muitas epidemias e com a mão esquerda, se você realmente só usa a mão direita para as coisas, né, mais importantes, a mão esquerda para você limpar as suas, ou seja, fazer a sua limpeza, higiene pessoal, imagina. Então isso vai te ajudar bastante a não contaminar, não se contaminar, não transmitir doenças. Essa era a ideia. E ela estava lá. Aí ele perguntou para ela: por que você só usa com a mão esquerda? Por que você come com a mão esquerda? Todo mundo come com a mão direita, mãe. Por que você come com a mão esquerda? Ela falou: ah, meu filho, ainda bem que você perguntou para mim isso, porque agora já acabou meu voto. É para te proteger, filhinho e tal. Então, realmente é isso que a gente tem que entender. É que o Bhakti, ele é para as pessoas mais necessitadas, ou seja, para as pessoas que estão precisando de ajuda. E a gente tem que se sentir o mais necessitado. Você tem que pensar, eu sou o mais necessitado, Krishna, por favor, olha para mim, olha para mim. E aí você vai cantar com esse sentimento. Você realmente precisa de ajuda. Por exemplo, quando a gente pensa, né? Quando o César Maharaj ele fala, né? Ele fala, a gente deve pensar sempre que a gente está na fase Anartha Nivriti. Anartha Nivriti é o que o César Maharaj fala. A gente tem que sempre pensar que está nessa fase. O que eu vou pensar, não, agora eu já estou em Nista. Não, Nista nada. Eu já estou em Bhavaruti, não, eu já estou vendo aí irada. Não, nada disso. Você não, ainda que você esteja nessa fase, você tem que se considerar que você está na fase de Anartha Nivriti, lutando com as suas debilidades. Esse é o pensamento mais correto, porque imagina, quando a gente vê Krishnadas Kaviraj Goswami ele falando que é pior do que um verme no excremento, Ele fala, o verme no excremento, ele é melhor do que eu. Por quê? Porque ele quer sair do excremento, eu não quero, eu quero ficar no excremento. Então, imagina. E ele escreveu Chaitanya Charitamrita, ele foi abençoado por Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu falou, vai lá, escreve sobre Mahaprabhu, ou seja, ele é incrível, Krishnadas Kaviraj Goswami. Ninguém, ou seja, poucos aí vão estar no nível dele. É uma coisa incrível, incrível. Mas ele se sentia assim. Bom, tem um devoto novo, acabara de assumir a vestimenta de Babaji. Babaji, sabe? É a ordem da renúncia. Né? Naquela época, os Gaudias Vaishnavas era só Babaji, não tinha sannyasi. Sannyasi foi uma coisa, ou seja, esse top assim, a roupa safroada, isso foi invenção de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Claro, já existia, era Manujacharya, né? Já existia isso, mas os Vaishnavas tomavam, já se vestiam mais ou menos assim. Entretanto, foi Prabhupada Bhaktisiddhanta que idealizou isso para realmente fomentar a pregação. Né? Então, Babaji vestia uma roupa muito curtinha, né? Ou seja, sei lá, do joelho aqui para cima, um pouquinho para baixo, mas uma roupa branca, um paninho amarrado ali no corpo, um camandalo, que era o símbolo do Babaji também, um camandalo. O camandalo é um potinho assim que os sannyasis, ou seja, os babajis, no caso, eles usavam para tomar água, para se descontaminar, enfim. Essa era a ideia, né? Então, o Babaji, e qual é a característica do Babaji? O Babaji, geralmente, ele não prega, assim, ele não tem um compromisso com a pregação, o compromisso dele é mais com a prática dele, claro, ele pode pregar de vez em quando, mas sem esse compromisso que tem que pregar. Por exemplo, hoje, por exemplo, um sannyasi é diferente. Fala, gente, hoje eu não vou pregar não vou dar aula hoje não, porque eu vou cantar mais japa hoje, por favor, não me perturbem não. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que pregar, porque eu tenho um compromisso
com Varnashra, eu tenho um compromisso com os brahmacharis, eu tenho um compromisso com os grihastas, eu tenho um compromisso com as pessoas que chegam. Porque um sannyasi significa, nesse contexto Prabhavaksiddhanta, significa o cabeça do Varnashra, significa que ele está se castigando. Por isso que tem uma danda, ele anda com uma danda, né? Aqui, esse bastão aí, que é tridanda. Que ele entregou sua mente, suas palavras e seu corpo para servir a Krishna, Mukunda Seva. Ele está tentando servir a Krishna de qualquer jeito, e danda significa castigo. Ele está dando na mente, nas palavras e no corpo dele. Ele não pode, sei lá, ficar falando muita besteira, ele não pode fazer qualquer coisa com o corpo dele, ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode pensar qualquer coisa. Então, realmente, é bem complicado. É uma ordem assim, um pouco restrita, mas ele tem que ainda se comunicar com as pessoas, né? Imagina, a gente estava falando, quando o Sisara Maharaj foi dar sannyasi para um discípulo de Swami Maharaj Prabhupada, ele falou para ele assim, olha, você está preparado para falar com mulheres? E o cara ficou, uau. Ele pensou, nossa, pensei que nunca mais ia ter que falar com mulheres, tomando sannyasi na Índia, né? Imagina de um guru sannyasi, de um guru indiano. Não, ele pensou, você está preparado para falar com mulheres? Por quê? O sannyasi tem que falar com mulheres, ele tem que sentar ali, conversar, escutar as mulheres. Ele não pode falar, não converso com mulheres. Não é isso. Ele tem que falar. Já o Babaji, não, o Babaji fala, não tô nem aí. Tô nem aí, não quero saber de vocês. Eu quero ficar na minha, quero cantar mais. Esse é o Babaji, né? Enfim, então um Babaji frequentemente vinha conversar com o Srila Goraksharadas Babaji Maharaj, que era um Babaji também. Por fim, ele decidiu viver no Odam sagrado, então procurou uma rainha proprietária de terras para comprar 3/4 de acre da terra, né? Ele queria morar lá no Odam sagrado, né? Pegou alguns conselhos com Goraksharadas Babaji Maharaj, que é um Babaji mais, né, experiente. Ele resolveu lá se aproximar da rainha e comprar um pedaço de terra assim, para ser Babaji, né? Depois que Goraksharadas Babaji Maharaj ouviu isso, imagina o que ele falou, gente. Ele falou, a morada suprema do Senhor é transcendental. Como é possível que essa rainha tenha se tornado a dona do Dan sagrado? Essa é uma pergunta muito inteligente. Ou seja, se tudo é de Krishna, né? se tudo é de Krishna, aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Ou seja, Krishna, ele cria tudo. Todos os mundos materiais e espirituais emanam de Krishna. Então, como a rainha pode vender um local sagrado, um local no Dan sagrado, né? Com que autorização ela teve isso para vender esse novo pedaço de terra, esse Babaji? Ou seja, todas as joias do universo não são suficientes para isso. Imagina, se você pegar todas as joias do universo e entregar para ela, não são suficientes, né? A gente lembra desse passatempo também de Rukmini. Rukmini, é Satyabhama. Satyabhama é a esposa principal de Krishna do Arca, né? E aí ela estava muito assim, orgulhosa da posição dela, e Narada Muni chegou lá, ela falou, vamos fazer um yagna, um sacrifício, vamos, né, fazer isso, porque vai ser muito auspicioso. Enfim, e Narada Muni seria o sacerdote do yagna. Narada Muni falou assim, tudo bem, a gente já fez o sacerdote, mas você tem que ter um dakshini para mim. Você tem que dar uma dakshina para ela. Fala, não tem problema, meu pai é riquíssimo, ele tem muitas joias, eu sou muito rica, não se preocupa, você vai ganhar seu dakshina. A Narada falou assim, olha, mas eu quero a coisa que você mais goste, a coisa que tem mais importância para você, eu quero que você dê para mim. Ela falou, não, Krishna, eu não posso dar Krishna para você. Como eu vou dar Krishna para você? Não tem como, ela falou, né? Então, aí Narada Muni falou assim, não, mas me dê Krishna. Ele falou assim, então tá, se você não me dá Krishna, então vamos resolver o assunto aqui. Você me dê o peso de Krishna você me dê em joias, em ornamentos valiosos, né? Ela falou, isso é fácil. Então botou Krishna numa balança, né, daqui, e aqui ela foi botando joias, foi botando ornamentos. E a balança nunca se equilibrava, né?
Krishna estava de um lado e muitas joias, 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 e a balança nem se mexia. E ela ficou apavorada, começou a botar tudo apavorada, assim, começou a chorar, desesperada, falou, não vou conseguir dar Daqshin, o sacrifício não vai ser feito. E aí, o que aconteceu? Veio Rukmini e veio e falou assim, olha, faz o seguinte, pega uma folhinha de Tulasi, né, maiorzinha assim, escreve o nome de Krishna nela e coloca na balança. Ela foi e fez isso, colocou o nome de Krishna na folhinha e botou na balança, a balança equilibrou na hora. Imagina o poder da folhinha de Tulasi e de um nome de Krishna, mais pesado que todas essas joias. Foi a única maneira da balança se equilibrar, né? Enfim, todas as joias do universo não são valiosas para comprar a poeira do danço sagrado. Então, ele está falando assim, como é isso? Como ele vai poder vender algo assim, né? E esse novo Baba, pelo valor de sua magnanimidade devocional, ganhou direito a uma porção da terra de Nova Dipdam. Com essa atitude, ele certamente cometerá inúmeras ofensas. Então, imagina o Babaji, comprar um local no danço sagrado, isso é absurdo, absurdo, absurdo. Ele tem que ficar ali, mendigando, ficar... Babaji, né? Ele tem que ficar ali... Não tem... Imagina, eles eram tão austeros, a gente vê Sanatana Goswami, Goswami, cada dia estava numa árvore. Eles não estavam 2 dias numa árvore só. Não, cada dia eles estavam numa árvore. Não queriam se apegar à árvore. Imagina você, árvorezinha, meu coração. Não. Um dia nessa árvore já era, não quero mais você para outra árvore, dormir lá. Já não quero mais você para outra, assim, imagina. Claro, isso é impossível para a gente fazer isso hoje em dia, não é verdade? Kali Yuga, a sannyasi, imagina, você tem que estar aqui, tem que estar num quarto, tem que estar, né, no telhado, você tem que ter celular, você tem que ter despertador, imagina, tem que tomar chazinho. Isso é sannyasi de Kali Yuga, né? Mas, ou seja, mas mesmo em Kali Yuga, esses grandes Goswamis, esses grandes Vaishnavas, eles mostravam a sua renúncia, né, poderosa, mas a gente não pode também tentar imitá-los, não é verdade? E aí o que acontece, né? O que acontece com essa atitude, ele vai cometer ofensa, ele está falando aqui, que todos eles que tenham tal mentalidade materialista continuem vivendo longe da morada sagrada. Porque quem pensa que o dança sagrado é material é um prakrita sahaja, um impostor barato, assim falou o Guru Kshotas Bhuji Maharaj. Então ele está chamando o Babaji de impostor, né? e a rainha também de impostora. Por quê? Porque ela está vendendo a terra e ele está querendo comprar uma terra no dança sagrado. Esse era o ponto que Guru Kshotas Bhuji Maharaj estava fazendo, assim, que está apontando isso, porque realmente não é assim. Vamos passar da Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj, né? Está nesse artigo aí que ele está falando dos Gyanis, a gente está nesse ponto, né? Que está falando dos Gyanis, né? Ou seja, um Gyani é aquele que tenta alcançar salvação com seu próprio esforço, né? Ele renuncia ao mundo material, ele não quer saber do mundo material, né? E realmente ele quer alcançar essas liberações, ou seja, até liberações, assim, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesse verso, nessa louca, Sarcha, Samipya, Sarupya, Katan, Piyuta, Dhyamananagrihanti, ou seja, que um devoto ele não está muito preocupado com essas liberações, ele não quer morar no planeta de Vishnu, né? Ele não quer ter as mesmas opulências de Vishnu, ele não quer ter a forma de Vishnu, ele não quer estar perto de Vishnu, ele não quer estar, imagina, o devoto não quer estar perto de Vishnu. A gente vê isso, né? Imagina as golpes, né? Quando nesse passatempo que Krishna some da vista delas, ele desaparece, né? E elas estão procurando Krishna, né? De repente Krishna ele assume a forma de Narayana, né? Para brincar com as golpes, né? Fica lá na posição lá, né? Uma coisa assim, Shri, e Klim, e tá lá, né? Narayana de 4 braços. E nesse momento as golpes aparecem e elas prestam reverência a Narayana e perguntam para ele, você viu Cristo? A gente está procurando Cristo. Nem se preocupa com Narayana, imagina. E com Radharani, imagina, com Radharani, ele não conseguiu nem manifestar esses 4 braços. Quando o Radharani se aproxima perto dele, ou seja, o Krishna vai manifestar os 4, ele está com os 4 braços, ele se encolhe e fica com 2, porque é Radharani, ele fica todo perturbado, imagina. Então os Gyanis, eles querem a liberação, né? Swarupa Mukti,
Ou seja, eles querem essa liberação, né? Ou seja, atingir a mesma forma, a mesma forma de Krishna, como eu falei, estar pertinho de Krishna, ser como vizinho, vizinho, né, de Vishnu. Não querem, os devotos eles não querem isso. Por quê? Porque um devoto ele quer servir, essa é a ideia de um devoto. Ele não quer ficar nesse plano, né? Então ele está falando aqui das liberações, né? Ou seja, Swarupa Mukti é quando você tem a mesma forma, né, do Senhor, né? E Sayuja Mukti é outro tipo de Mukti, que significa se fundir com o Senhor. Isso é pior, né? Ou seja, que na realidade, quando os Gyanis pensam se fundir e acabar com a sua identidade, zerar a conta, isso é muito pior, né? Então, realmente estar, ou seja, você está no Brahman, você está realmente aí, tudo misturado, você não tem identidade, você perde a sua capacidade de servir, imagina. Isso é uma coisa muito muito problemática mesmo. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo aí, muito tempo, e você vai pensar que está bem. Porque um Gyani, imagina, você olha um Gyani, ele não quer saber nada do mundo material. Ele só quer saber de estudar, ele só quer saber de meditar, ele só quer saber de abandonar as coisas do mundo material. E realmente isso é um pouco complicado. Por quê? Porque ele acaba em algum momento, né? E que ele consiga, né? Será, em algum momento ele consiga aí, Videha Mukti, ele consiga essa liberação. Imagina o tanto de tempo que ele vai ter que ficar nisso. Inclusive, Bhaktivinoda Thakur, ele explica, né? Que muitas vezes esses Gyanis, né? Por exemplo, esses Gyanis que de alguma maneira inspiraram algum devoto, né? Algum devoto. Por exemplo, quando a gente vê o caso de Adikeshava, que era o Dr. Kapoor, né? Conhecido como Dr. Kapoor. Dizem que Giri Maharaj, Srila Giri Maharaj tentou pregar para ele. Quando foi pregar para ele era um Mayavadi, assim, super intelectual. E quando o Giri Maharaj tentou pregar para ele foi lá e, cheio de argumento, assim, não convenceu ele. O Giri Maharaj falou assim, eu não consegui convencer você, mas o meu Gurudeva vai conseguir. Então ele ficou... Ele trouxe, né? Vamos lá, vamos para você conhecer meu Gurudeva. Ele levou lá em Calcutá, né? Lá na mata lá de Calcutá, e falou: olha, aí explicou a situação para Prabhaksidanta, marcaram um momento, e ele ficou lá. Ele ficou num quarto com o Prabhaksidanta fechou a porta, né? E começou a falar para ele de Krishna Lila, só Rasa Lila, sim, Krishna Lila. Só pregou Krishna Lila. E ele queria fazer um monte de perguntas, imagina um Gyani. E aí Prabhupada, não, agora não tem pergunta não, vai embora. Aí purificou o coração dele. E ele quis seguir Prabhupada, disse que seguiu por 6 meses, Prabhupada viajando, né? E Prabhupada pregando. E quando terminava as explicações de Prabhupada, ele Prabhupada fazia: alguém tem alguma pergunta? E Prabhupada ignorava, não deixou ele fazer nenhuma pergunta. Depois ele se converteu. E ele se rendeu à Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele conta, né, que uma vez ele estava num local lá, e estava com alguns... E era num reino, né? Um reino, assim. E ali estava um acharya da Shankaracharya, da Shankara Sampradaya, né? Um acharya da Shankara Sampradaya. E ele começou a debater com esse, porque ele também tinha essa característica, ele queria debater, começou a debater com ele, assim, e em algum momento ele viu que o Acharya mudou de assunto, assim, e quando ele viu isso, ele percebeu: agora eu peguei ele, usando os argumentos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Agora eu peguei ele, né? Mas nesse momento ele viu que o Acharya ficou meio sem graça e mudou de assunto, e aí ele viu que um monte de guardas ali, com a mão na espada, e falou: não, melhor não insistir muito nisso, né? Mas ele conta isso, imagina. Então, na realidade, os Gyanis, né, ou seja, eles são muito, assim, muito poderosos, assim, no seu conhecimento, na sua renúncia, assim. Mas eles realmente se alcançam Videha Mukti,
Eles dificilmente eles vão sair dali em algum momento, mas é difícil, demora muito, né? Então, Bhaktivedanta, ele falava, né? Olha, o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu estava falando de Adikeshava, né? Imagina um Gyani que pregou para Adikeshava, né? Que depois todo o Dr. Kapuri, um grande devoto, um Gyani que pregou para ele, se beneficiou. Então, o Bhaktivinoda Thakur explica o quê? Que esse Gyani, quando ele está lá no Brahman, ele está lá, e de repente um devoto que se inspirou com esse Gyani, porque realmente é muita inspiração, aí o que acontece? Esse Gyani tem que sair do Brahman, pelo sukriti que ele adquire, porque ele inspirou a um devoto, né? Imagina. Ele inspirou um devoto de alguma maneira, então ele vai ser beneficiado. Então ele cai do Brahman. Então ele cai do Brahman e depois ele vai, em algum momento, se aproximar do serviço devocional. Então assim explicou o Bhaktivinoda Thakur. Ele também explicou que, por exemplo, que às vezes quando os Gyanis, de certa maneira, são tão famosos, né, que as pessoas dão muita doação, eles abrem hospitais. Quando você vai em Vrindavan, você vê o Ramakrishna. Então se você ficar doente em Vrindavan, você vai lá por Ramakrishna, que é o hospital lá, incrível, é um hospital. Eu fui lá uma vez, um devoto que foi mordido por uma cobra, né? Isso foi engraçado. Por quê? A gente estava lá limpando, né, o danço sagrado, assim, limpando, e de repente tinha uma cobra. Eu vi, eu estava pertinho. Aí tinha uma cobra, assim, né, uma cobra, assim. Eu olhei a cobra e o devoto estava tentando tirar a cobra, assim, né? Tirar a cobra, assim. E eu falei, caramba, vou mexer na cobra. Eu falei, vai ser picado, né? Fui para Prabhu, falei, Prabhu, você vai ser picado. Ele falou assim, não, Maharaj, que eu não tem problema, eu domino, tal, e com um pauzinho, assim, né? Assim, ele tentava, né? Isso o Gokula, lá da Bolívia, né? E ele insistiu. Aí tentou mexer na cobra, ficou mexendo na cobra, assim, e a cobra, de repente a cobra picou ele, pum. Aí o cara ficou apavorado, assim, começou a ficar apavorado, assim, apavorado. E eu falei para ele assim, olha, cara, ó, essa cobra não é venenosa. Eu que eu conheço de cobra. Eu só não tem nenhum cheque de venenosa essa cobra. E ele falou assim, não, mas ele ficou apavorado, você picar por uma cobra. Aí começou a ficar apavorado, não, vamos ter que ir pro hospital, tem que tomar o soro. Eu falei assim, então, tá. Aí eu fui com ele, né? Fui com ele. Aí a gente chegou lá, assim, no meio da. Ele e mais um devoto, né? A gente chegou na rua, assim, e de repente veio as rickshaws, assim, a gente parando, as rickshaws cheias, né? Geralmente na Índia, as rickshaws, né? Esses carrinhos assim que cabem, sei lá, 20 indianos, uma coisa assim. E de repente a gente parou assim, não, imagina, um sannyasi, outro devoto lá, né? E falou, ele foi picado por uma cobra, ele precisa ir para o hospital. Os indianos falaram, vamos embora, vou comer chapate. Eles foram embora. E a gente tentou parar umas duas, assim, aí de repente a gente parou outra, aí fomos para o hospital. Aí chegou lá, assim, e aí eu falei, cara, já passou, sei lá, tinha passado uns 40 minutos, 50 minutos, você não tá sentindo nada, cara? Como é que essa cobra não é venenosa? Eu falei, não é venenosa. Ele falou, não, caralho, mas aí tava no hospital lá, eu falei, fica tranquilo. Aí o cara chegou lá, olhou, aí falou assim, não, aí fez ele entrar, aí o cara foi lá, pegou sei lá, um mercúrio, passou um negócio assim, botou um band-aid, uma coisa assim, eu falei, caramba, picado por uma cobra. Ele falou, não tem soro, não tem soro aqui não. Soro é só em Delhi, 4 horas para você chegar lá, né? E aí já tava mais assim, entendendo que não era cobra, não era venenosa, né? E aí eu vi, né? E era o hospital Ramakrishna, o hospital mais opulento de Vrindavan, assim, uma coisa assim, muito avacalhada, assim, e os ratos, assim, passando rato pra lá, rato pra cá. Eu falei, caramba, hospital cheio de rato, né? Assim, eu falei, e esse é o hospital lá, o hospital, né? Então, e o hospital que foi construído, né? Por um personalista. Então, por exemplo, uns devotos que vão nesse hospital, eles são beneficiados. Ou seja, eles são beneficiados com esse hospital. O Gyani, que através dele esse hospital foi construído, se ele está lá no Brahman, ele vai também ser liberado. Imagina. Então, realmente, isso é muito, muito interessante. Sauja Mukti não é definitivo. Assim, parece que é definitivo, mas não é. Por quê? Porque se o Bhakti está aí, né, se existe alguma influência de Bhakti, a alma tem que cair do Brahman, ou seja, cai do Brahman e continua o seu processo, né? E assim explicou Bhaktivinoda Thakur. Maharaj, ele está dizendo, olha,
Aí tá falando, bom, até mesmo o advogado deve concluir, com exceção de Deus, todos neste mundo são criminosos. Incrível. Esse dá um bom argumento, né? Ou seja, você está aqui, você é criminoso, né? Ou seja, então o advogado, né? Ou seja, entender que realmente essa é a tese. Todo mundo aqui cometeu um crime. O maior crime é o quê? A vídia, ou seja, a ignorância, você esquecer da sua verdadeira identidade, né? Você entender que Deus é Advaya Gyana, ou seja, o todo perfeito, poderoso, né? E Shavasiddham Sarvam Jakintya Jagatyam Jagat, ou seja, que ele controla todas as coisas animadas e inanimadas, ele controla tudo, e você é um criminoso, ou seja, criminoso por quê? Porque você está aqui e você realmente está tentando usar a sua independência. Está sendo independente de Cristo. Se você é independente de Cristo, você é criminoso. Se você vai lá, pega uma florzinha sei lá, e cheira essa florzinha, você já está cometendo um crime. Crime. Você está arrancando uma flor e você não ofereceu para Krishna. Imagina, isso é crime. Crime. Artigo tal, do Manu Samhita lá. Manu Samhita, imagina, o Manu Samhita é como um Dharma Shastra, ou seja, é uma escritura assim, muito antiga, né? Imagina. E ela fala, não roubar. Você pensa, não roubar, mas ela fala, não roubar significa o quê? Que você come algo, ou seja, você utiliza algo sem oferecer para Deus. Isso é um roubo, segundo o Manu Samhita. Não é só roubar lá, né, tirar uma coisa de uma pessoa. Não. Se você pega as coisas da natureza e você usa para você sem oferecer para Deus, isso é roubo. Você é putável. Você pode receber você vai receber uma pena. Não é que pode, não. Você vai receber uma pena porque você está utilizando coisas. Um oxigênio agora, você está aí, né, roubando oxigênio. Você está respirando, né? Imagina, a gente viu, né, no Covid, quando as pessoas ficavam apavoradas porque não podiam respirar. Imagina, era todo mundo correndo lá, oxigênio, e todo mundo tentando respirar, porque não conseguiam respirar por si mesmos. Ou seja, tá precisando de alguma... Aí realmente a gente entende a importância, né, do oxigênio. Então tudo isso é roubo, ou seja, quando a gente toma coisas de Krishna sem realmente oferecer para ele. Imagina, e Krishna ele é muito, muito categórico nisso, né? Ele fala, né, Yat Karosh, Yat Ashansi, Jajuhosi, Dadasyat. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você coma, qualquer atividade sua, isso tem que ser oferecido para Krishna. Né? Então, realmente, Cristo é o ladrão supremo, a gente não pode imitá-lo. Ou seja, a gente não tem como. Se você imita Krishna, esse é o grande problema, né? Então, realmente, nós tentamos imitar Krishna porque é devido à inveja. Então, as pessoas têm inveja de Krishna. Imagina que Krishna tem as mulheres mais lindas do universo com ele, né? Que ele tem várias mulheres, não uma, várias, né? Várias. Milhões de golpes, estão tudo com ele ali, né? Então a gente tem inveja disso, de certa maneira. É difícil, é o mais difícil de se aceitar na nossa teologia, sei lá, Gaudiya Vaishnava, que Krishna tem muitas mulheres, né? E Krishna rouba os produtos lá. Isso a gente pode ser mais engraçado ainda, né? Isso tudo bem, a gente pode até rir disso. Mas aceitar que ele tem todas as mulheres, que ele está desfrutando na lua cheia, na estação da primavera, com as golpes, é uma coisa assim, realmente meio complicada pra gente, né? Então, realmente, ficar com inveja de Cristo é um grande problema, Por exemplo, Shishupala tinha inveja de Krishna, né? Ele tinha muita inveja. E tinham muitas pessoas que tinham inveja de Krishna. Porque Krishna, ou seja, com Krishna tudo vai dar certo, com Krishna tudo é auspicioso, ou seja, nada vai dar errado com Krishna. Se você realmente se rende a Krishna, você está completamente protegido. Esse é o ponto. Ou seja, você realmente se render a uma pessoa perfeita, né? Que não vai cometer erros. Então, Krishna não erra. Até o Guru erra, assim, de certa maneira, né? A gente entende que o Guru se equivoca, mas Krishna não erra, ele não erra. Ele sabe de tudo, ele entende tudo, ele sabe do futuro, ele sabe do passado, ele sabe de tudo. Então esse é Krishna. Imagina, então, se existe esse controlador
e você realmente viver para ele, né? Viver para ele significa que você vai dissolver o seu ego. Se você quer viver para Cristo, você tem que matar o seu ego, porque o seu ego e Cristo não tem como. Porque sempre vai haver um conflito aí. Você não aceita Cristo, você não aceita a supremacia dele, ou seja, que tudo que ele faz é perfeito, imagina. Acontece alguma coisa na sua vida, você já está aí como querendo culpar Cristo, né? Você já perde a sua fé, né? A gente já viu isso acontecer. Quando as coisas dão errado, as pessoas perdem a fé. E na realidade, a gente entende o quê? Que coisas ruins podem acontecer com pessoas muito boas também. Isso acontece. Mas aí a gente pode tentar, a gente explica isso pelo karma, ou seja, que nem tudo está resolvido, porque a gente acha que a gente está num processo religioso e você já está tudo tá garantido. Não, não tem nada garantido, não. Não tem essa garantia. A garantia é que você vai poder praticar. A garantia é que você vai poder se render cada vez mais. Essa é a única garantia que nós temos de permanecer no processo. Então o Bhakti, ele está gerando o Bhakti, essa ideia. O Bhakti nutre o Bhakti. E nós precisamos simplesmente pensar em praticar o Bhakti de forma exclusiva. Essa é a ideia. Né? Que a gente vai tentar chegar a esse nível de ser exclusivo para Krishna. Da gente não dividir nada ou seja, tudo é de Krishna. E a gente pode fazer isso, inclusive, na vida familiar. Os filhos são para Krishna, a esposa, o esposo, tudo isso, a casa, os bens, tudo isso é de Krishna. Eu vou usar tudo para Krishna. Então, quando a gente pensa assim, a gente vai entender o quê? Que a nossa vida ela se torna perfeita mesmo, né? Ou seja, e você não precisa mais competir com Krishna. Quando a gente quer competir com Krishna, aí que está o grande problema. Os semideuses são divas, né? Por exemplo, o Senhor Shiva, ele é um semideus que é uma diva diferente, um pouquinho diferente, né? Eles são divas, assim, com umas certas diferenças, né? Então, o Senhor Shiva, você diz que o Senhor Shiva não existe diferença entre ele e Krishna, é a mesma coisa. Mas se explica o quê? É que é como o leite e a coalhada, né? O leite e o iogurte, não sei, uma coisa assim. Por exemplo, o iogurte é o leite, mas é o leite transformado. Então, o Shiva, ele tem essa propriedade, né? Mas se a gente analisa, eles são divas, né? Por exemplo, o Senhor Brahma é uma diva muito especial. Então, para ele, por exemplo, criar o universo, para ele reger tudo isso, tem que ser uma diva muito especial. Imagina, a diva que vai criar o universo. Então, não é qualquer diva. Então, se não existe uma diva assim como capacitada para criar o universo, ou seja, para assumir a posição do Senhor Brahma, né? Porque o Senhor Brahma ele tem morte também. Imagina. A Brahma Bhuvana Lokana Purna Vartanojuna Maupiteya Purna Jamanaiti Moitejaya. Ou seja, ele diz, desde o planeta mais elevado, né, que é o planeta do Senhor Brahma, até o planeta mais baixo que possa existir, aí tem nascimentos e mortes. Você tem que entender isso, né? Então, você chegou no planeta do Senhor Brahma, não é que você não vai morrer, você vai morrer. Você vai ter que acabar isso, né? Então o Senhor Brahma mesmo, ele chega ao fim. Imagina, o Senhor Brahma, ele chega ao fim e ele tem que nascer de novo. Então ele não tem como... Inclusive quando ele oferece as bênçãos a Hiranyakashipu fez tantas austeridades, o que Hiranyakashipu pediu? Para ser imortal. Ele falou, não, imortalidade eu não posso te dar. Eu posso te dar uma bênção, assim, de você não ser morto por nenhuma arma, e nem por mãos de ninguém, nem por nenhum semideuses. Você não pode ser morto nem de dia, nem de noite, nem dentro da casa, nem fora da casa. Mas ele está dando bênçãos para Hiranyakashipu, né? Você não pode ser morto nem no céu e nem na terra. Imagina, várias bênçãos que ele deu. Hiranyakashipu pensou que era imortal, né? E quando Nrsimhadeva ele vem, ele respeita essas bênçãos também. Ele para matar Hiranyakashipu, ele calcula, né? Ele nasce, ele aparece, ele vai matar ele no pôr do crepúsculo, né? No pôr do sol, né?
que não é dia nem noite, vai matar ele na varanda, que não é dentro nem fora da casa, vai matar ele com as unhas, porque as unhas não são consideradas nenhuma arma e também não é considerado o corpo, né? Não é considerado mãos, ou seja, e está metade homem, metade leão, não é nem homem nem leão, não é semideus, não é nenhuma entidade criada, porque essa foi a bênção que Brahma deu para ele. Você não pode ser morto por nenhuma entidade criada. E é verdade, Nishihandeva nunca tinha aparecido, ninguém nunca tinha visto um ser como Nishihandeva. Então, são divas, os semideuses são divas também, só que são divas especiais. Imagina como estão lá, né? E tem as suas funções também, mas são divas. Ou seja, então tem alguns tipos de. Isso é um pouco polêmico, mas, por exemplo, se explica que quando a alma ela cai, né, do Tatasta, né? Ou seja, a primeira posição que ela assume como forma de Brahma, né? Mas não e depois ela vai como assumir a forma de seres de animais, aí começa o Maya Sansara aí, né? Mas a gente entende também que a alma ela está conectada ao Brahman mesmo, ou seja, então a forma e assim não dá para a gente realmente como falar que é assim mesmo, ou seja, que depois você foi Brahma, né? Você pode ter sido Brahma primeiro e depois você ter assumido as formas animais, entendeu? O início e o fim das transmigrações. Não existe isso, né? Ou seja, porque a gente sempre tenta pensar em termos de início e fim. Esse é nosso pensamento linear, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem vem primeiro, a árvore ou a semente da árvore? Né? A gente sempre tem. Mas o pensamento védico ele é cíclico. Entende? É como a natureza. Você vê as árvores, elas nascem né, assim, de forma cíclica. Não há nenhuma. Você deixa as árvores nascer, elas não vão nascer em linha reta. Não tem como. Então, o que é primeiro? Vem primeiro a primavera, o verão, o inverno, outono? Não tem, é um ciclo. Isso é um ciclo. E as eras são assim, né? Satyuga, Treta Yuga. Então realmente, tentar encontrar o começo disso é um erro nosso, né? É um erro que a gente quer tentar encontrar um começo, mas isso não vai dar certo, entende? Mas entender que a gente vai se liberar disso tudo, essa é a ideia. Sadananda Swami, a carta dele aí, é uma carta dele. Sadananda Swami, a gente sabe, esse Swami, que é austríaco, né? O primeiro discípulo ocidental de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Conheceu Abham Maharaj, né? Que estava pregando na Áustria, na Alemanha, não sei. E aí conheceu ele se rendeu a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então ele está dizendo, os jovens da sociedade internacional falam com desdém sobre outros caminhos religiosos, e na Índia há idiotas que menosprezam Shiva, Rama, etc. Né? Então, na realidade, o que eles se esquecem? Eles esquecem que Mahaprabhu honrava muito, muito, muito os semideuses. Os devotos, eles não são contra os semideuses. Os semideuses para nós são muito importantes. São como devatas. Devatas significa que eles são devotos de Krishna. A gente vê nos passatempos que Krishna ele está sempre preocupado em favorecer os semideuses, né? Porque os semideuses eles estão assim conectados com Krishna, ou seja, eles estão assim, eles se refugiam em Krishna, apesar que eles são devotos sakama. Sakama significa que eles têm assim muitos desejos. Eles têm desejos e por isso a gente vê, por exemplo, o senhor Brahma, o senhor Indra, né? Sempre eles acabam assim se desviando muito da sua devoção, por quê? Porque eles têm desejos, né? Por exemplo, Indra, né, sentiu inveja de Krishna, Brahma também sentiu inveja, queria testar Krishna. Brahma ele queria saber se Krishna era o guru dele ou não era, porque né, ele tinha visto, ele parecia muito com o guru dele, mas estava realizando atividades assim um pouco estranhas, né? Então ele falou, não, vamos testar ele mesmo, se ele é Krishna, se ele é meu guru ou não.
E o Indra também, Indra, quando Krishna ele detém os sacrifícios, né, que estão fazendo para ele, quando Krishna convence, né, os habitantes de Vrindavan a desistir desse sacrifício, e Krishna também vai ser testado, né, ou seja, perdão, Indra ele quer testar Krishna, ele quer causar uma confusão em Vrindavan, inundação em Vrindavan, então a gente vê isso também. Agora, na realidade, eles são grandes devotos, são grandes devotos, imagina. São incríveis, né? E Chaitanya Mahaprabhu, na sua peregrinação para a Índia, né? A Índia, que Mahaprabhu ele visitou muitos locais sagrados, né? Ele entrou em templos de Shiva, em templos de Kali, em templos onde tinha Durga, Ganesha, e Mahaprabhu foi ali, ele honrou os semideuses, Ambika Kaula, né? Tem um templo que é o templo principal da cidade, é o templo de Durga, né? Muito famoso esse templo. Imagina ali, Mahaprabhu foi ali, né? Então a gente vê no Chaitanya Charitamrita, a gente vê isso, né? Então, na realidade, um devoto ele está sempre respeitando muito, né? Imagina, ele tem que respeitar todas as entidades vivas, dar respeito para todas as entidades vivas. Imagina assim, imagina Krishna, imagina os semideuses que são devotos de Krishna, ele tem que honrar eles de uma maneira muito mais apropriada, na verdade. Então ele continua aqui, né? Que não há, ele está falando que não tem assim nenhum problema, ou seja, não tem uma questão de ficar comparando, não é isso. Os semideuses eles estão favorecendo, né, eles estão dando, né, entregando satisfazendo desejos, né? Por quê? Porque os devotos também, ou seja, eles têm desejos. Então, por exemplo, sei lá, a gente viu quando muitas pessoas assim demoníacas se aproximam do Senhor Shiva para pedir bênçãos, né? Para pedir bênção, para satisfazer desejos. O Senhor Shiva ele satisfaz essas pessoas também, né? Entende? Esse é o ponto, né? A gente vê Bricacho, ele queria ficar, ele queria desfrutar de Parvati, a esposa do Senhor Shiva, né? Muito linda Parvati. E ele queria desfrutar dela, então ele queria uma bênção, como se fosse sacrifício, queria uma bênção para matar Shiva. Imagina. E Shiva deu uma bênção para ele. Ele podia, agora com a sua mão, destruir a cabeça. Quando ele botava a mão na cabeça de alguém, essa cabeça ia explodir. Imagina, Shiva foi capaz de dar isso. E ele quis testar essa bênção com o próprio Shiva. Então isso parece absurdo, né? Até o Senhor Vishnu falou: olha, toma cuidado, não dá bênçãos assim sem pensar, não, por favor. E Vishnu protegeu ele, né? Vishnu acaba se assumindo a forma, né? De um Brahma, né? de um Brahmachari, né? E vai lá e faz o demônio colocar a mão na sua própria cabeça, imagina. Então isso, Vishnu tendo que socorrer Shiva, né? Então os semideuses sempre são protegidos, né, por Krishna, ou seja, eles estão ali sempre nesse contexto, né? Então, realmente, você pode até entender, ou seja, que Paramatma, ela apoia a Shraddha. Por exemplo, se as pessoas têm fé nos semideuses, então Paramatma vai apoiar isso também. Ou seja, não é que Paramatma vai contra, não, só tem que ter fé em Krishna. Não, Paramatma apoia a fé nos semideuses, né? Semideuses são servos, são 33 milhões de semideuses, imagina, 33 milhões. E eles têm e tem semideuses que são mais proeminentes, mas todos têm o seu serviço também, né? Ou seja, eles administram, né, o universo. A gente pensa em semideuses, né, que estão lá, né, desfrutando, não, mas eles têm o seu compromisso, né? O Senhor Brahma está aí. Quando realmente acontece alguma coisa estranha aí na existência material, o Senhor Brahma está aí para ajudar, para resolver os problemas, né? Então Indra ele está muito, ele está preocupado em enviar chuvas, Indra está preocupado em realmente cuidar, né, desse aspecto que é tão importante para a gente, né? Nutrir a terra com água, enfim. E aí tem imagina Surya, o Sol. Imagina a importância do Sol, é uma coisa incrível. Eles estão servindo, eles são os administradores do universo, né? Eles estão servindo a Krishna. Ou seja, Krishna realmente não está aí como se envolvendo nessas coisas, né?
Agora, Paramatma está dando. Porque o que Krishna fala? Krishna fala que você é sua fé. Se você tem fé nos semideuses, está ótimo. Inclusive, existem Puranas, né? 6 Puranas, são 18 Puranas. 6 Puranas estão no modo da ignorância, Tamoguna. E aí é Shiva que rege esses Puranas. E esses Puranas vão dizer que Shiva ele é a suprema personalidade de Deus, imagina? E tem 6 Puranas que vão estar no modo da paixão. E eles vão dizer que Brahma é a suprema personalidade de Deus. E 6 Puranas que estão no modo da ignorância, perdão, no modo da bondade, vão dizer que Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Então a gente vê que até os Puranas eles vão ter essa diferenciação também. A gente tem que entender isso, né? Agora, claro, se Krishna, por exemplo, desejasse que todos fossem Krishna Bhaktas, né? Então ele como Paramatma, ele podia, sei lá, virar chavinha e todo mundo só vai adorar a Krishna, mas não é assim. Por exemplo, os evangélicos são muito importantes, né? Os católicos, né? As pessoas que estão na Umbanda, os espiritistas? Espíritas, os espíritas, né? Que seguem o espiritismo, são importantes. Então tudo é importante, tudo é importante. Ou seja, a fé, se você tem fé, isso é muito importante, você ter fé. A fé é importante. Então a gente acredita nisso. Porque devido a algumas características das pessoas, elas vão de acordo com o seu prarabdha karma, elas vão se atrair por um determinado tipo de fé. Você não pode, por exemplo, como fizeram aí os colonizadores, né? Eles vieram e eles chegavam lá, eles viam os índios tendo a sua fé. Não, eles queriam botar o cristianismo, né? Queriam converter todas essas pessoas, né? Assim, imagina, eu me lembro até uma vez que eu fui numa aldeia indígena, isso foi muito engraçado. E eu tava lá o pajé, e tava todo mundo assim, muito preocupado com. A gente foi lá, né, e ele estava explicando pra gente tudo isso, né, tudo bom, a pagelância, né, ele era um pajé, estava explicando a pagelância e a gente, as pessoas, foram um grupo de devotos, né, os devotos estavam assim, muito impressionados com ele, mas quando eu olhei, tinha a Bíblia lá, né? A Bíblia estava no livro de cabeceira dele. E eu falei, nossa, não, é estranho, né? Esse pajé, como ele deixa a Bíblia aí, né? Não sei, né? Uma coisa assim que não tinha muito sentido, né? Se ele acreditava tanto se ele tinha tanta fé na crença dele, né? Como ele mantinha a Bíblia junto, né? Eu falei, tá meio estranho. Por quê? Porque realmente tinha muita influência, né? Do homem branco, ou seja, e na verdade eles foram praticamente destruídos, dizimados, e aí, de certa maneira, havia um credo religioso que dava como uma certa sustentação a isso, né? Então não tinha muito sentido isso, né? Aí depois eu vi lá na aldeia, lá, a gente foi andando, e aí tinha um local lá que vendia Coca-Cola. Eu falei, não, tá, peraí, já tá estranho esse negócio aqui. Como na aldeia indígena vai vender Coca-Cola? Aí não, aí não. Então, assim, realmente não dá para levar muito a sério isso, assim, no sentido. Então, por quê? Porque você realmente precisa acreditar na sua crença, você é sua fé. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Nem todo mundo vai ser Hare Krishna, ou seja, não é que Krishna ele vai como querer encurtar esse caminho. Não, não é assim. Tudo tem para Krishna. Ele diz, né? Dijatamam prapadante tanstataiva bhajamiya. Ele fala o quê? Ele fala, na medida que você se rende a mim, eu me entrego a você. Então, Krishna está fazendo isso, né? Então, realmente, os semideuses são muito respeitados, ou seja, eles são realmente muito, são adoráveis mesmo. Nós adoramos Shiva, assim, levando os remanentes, né, da deidade para o Senhor Shiva. Ele adora isso. Quando o devoto vem, traz os remanentes da deidade, traz água que se banhou, cura gadada, aí você joga nele, ele gosta. Se você oferece prachada para Shiva, ele vai gostar também, tá? Ele gosta disso. Ele não quer que um devoto ofereça as coisas diretamente para ele. Ele fica chateado quando ele vê um devoto que vai e oferece uma flor direto para ele. Ele não gosta. Mas se você ofereceu a flor para a deidade e oferece para ele, aí ele já gosta. Então, assim é Shiva, né? Então a gente adora Shiva também. A gente ora para ele. A gente ora para Shiva para quê? Porque as pessoas oram para Shiva para
para ter bênçãos materiais, né? E é muito mais fácil orar para Shiva, sei lá. Mas a gente não, a gente ora para Shiva para quê? Para ter bênçãos espirituais, me dê desapego, que eu possa me concentrar no canto do Santo Nome, né? Então é essa oração que a gente faz, né? Realmente é uma coisa muito importante, né? Agora realmente a gente não pode realmente entender, pensar, né? Pensar em desrespeitar a fé dos demais. Isso é horrível, horrível. A gente tem que respeitar a fé de todo mundo. A gente tem que realmente estimular a fé das pessoas. E se alguém se interessa pela nossa crença, a gente vai falar para essa pessoa também, a gente vai poder explicar, mas sem querer derrotar, brigar e achar que essa pessoa é inferior porque, sei lá, não canta Hare Krishna, porque... Não. Na verdade, a fé dela vai estimular a minha fé. Quando você vê ela praticando, você vai se sentir estimulado. Essa é a ideia que o Bhaktivinoda Thakur nos traz, né? Nosso comportamento quando alguém desrespeita a nossa fé. Bom, a primeira coisa é a gente não brigar com essa pessoa. Entender que essa pessoa que desrespeitou a nossa fé, ela não tem uma certa sensibilidade e que a gente espera que ela tivesse, mas isso não significa que eu preciso fazer uma guerra, porque ela desrespeitou a minha fé. Mas também eu não posso ficar calado também. Ou seja, no sentido de aceitar isso, né? Aceitar um desrespeito da nossa fé. Então, quando alguém fala alguma coisa que vai contra a sua fé, assim, a melhor coisa que tem é você sair, né? Sair, mostrar um certo desgosto, né? E realmente cantar Hare Krishna e ir embora. Não é você ficar aí tentando convencer a pessoa. Por quê? Porque uma das ofensas ao santo nome é você pregar para as pessoas carentes de fé. Então, por exemplo, se você tenta derrotar essa pessoa, né, com argumentos dessa maneira, você vai acabar se complicando muito e você pode cometer ofensas. Então a gente não deve tentar convencer ninguém de nada. Ou seja, por quê? Porque a nossa fé é fraca, a nossa fé é fraca e nós temos a tendência de ficar irritados, né, quando as pessoas mexem com a nossa fé, porque se a nossa fé é muito forte, você não fica irritado com isso, né? Porque a nossa fé é forte demais. Então, por que você vai ficar irritado por alguém que desrespeitou a sua fé? Você não está nem aí, né? Mas não é o caso. Nossa Komala Shraddha, nossa fé é bem fraca, assim, ela não nos permite realmente aceitar as coisas assim, né? Então a gente precisa ter um meio termo aí, no sentido de da gente não aceitar um desrespeito à nossa fé. Assim, se alguém fica desrespeitando a nossa fé, você tem que realmente não ficar aí como convivendo com essa pessoa nesse momento, né? Que pode ser um momento, e depende da pessoa. Por exemplo, se são os nossos pais, né? Aí a gente tem que ficar quieto, porque são os nossos pais, a gente precisa ter um respeito em relação aos pais, né? Porque imagina, eles estão gerando, né, mas eles não deram oportunidade de estar aqui, os nossos pais, né? Então a gente precisa respeitá-los e entender que eles não vão entender aquilo que nós estamos praticando também. Vai ser muito difícil. Esse choque de gerações não tem como, né? Os pais sempre acreditam em algo, esperam algo dos filhos, e difícil que eles possam entender. Isso acontece, tem casos, tem exceções, mas a gente tem que entender que a gente tem que seguir adiante. Por exemplo, o Prahlada Maharaj é o caso clássico, né? O pai dele desrespeitou a fé dele. Porque imagina, a fé dele era fé em Cristo, ele tinha muita fé em Cristo. Mas Hiranyakashipu desrespeitou de uma maneira que é difícil acontecer com a gente, porque ele tentou matar ele tentou envenenar ele jogou ele num covil de cobras, atirou ele num precipício, né? Deu comida. E assim, ele estava tentando matar Prahlada Maharaj de qualquer jeito. E ainda assim, quando Nrsimhadeva aparece, né? E quando Nrsimhadeva aparece, quando o pai dele fala assim, mas o que te dá tanto destemor assim? O que te dá tanta força, né? Que você não tem medo de mim? Todo mundo tem medo de mim, menos você. Então, Hiranyakashipu queria saber o motivo, e Prahlada Maharaj disse, é a mesma força que te dá força para fazer essas coisas horríveis que você está fazendo.
é Deus, é Krishna, sei lá. E aí, nesse momento, ele falou assim, e ele tá nesse pilar? Tá, então ele quebra o pilar, aí aparece o Nityanandeva, aquela coisa toda. Então, é realmente, e no final, quando o Nityanandeva, quando termina tudo, Nityanandeva matou Hiranyakashipu, ele falou assim, pede uma bênção, né, depois que ele ficou calmo, tranquilinho, né, Nityanandeva. Ele falou para Prarama Maharaj, pede uma benção. A benção que ele pediu foi assim, eu quero libertar o meu pai, que o meu pai seja libertado também. Foi a primeira coisa que ele pediu, entende? Então a gente entende, né, por exemplo, quando a gente vê, né, esse verso, né, a satsanga, a satsanga tyagi vaishnavacharya, né, ou seja, que você precisa evitar as pessoas que são, né, strisanga caçado, Krishna Bhaktara, ou seja, que realmente o comportamento de um Vaishnava é evitar a má associação, isso é verdade, mas tem hora que não dá. Por exemplo, você é casado com uma pessoa, você tem, né, aí você já é casado, você casou com uma pessoa, e de repente você conheceu os Hare Krishna, e agora você quer que essa pessoa aceite a sua fé. Mas é difícil, tu tem que ter paciência, né? Ter paciência com a família, principalmente com família, né? Agora, com as pessoas que você não tem tanto um vínculo tão karmático, você pode, como, né, assim, como dar uma certa um gelo nessa pessoa, a pessoa poder entender, né, que você não está gostando disso, mas eu aconselho assim, que a gente não tente argumentar, porque isso é muito ruim, pregar para essas pessoas de jeito nenhum, manter uma atitude assim, meio de indiferença, acho que isso é a melhor coisa, né? E com as pessoas que são, assim, nosso laço karmático são muito grande, isso aí é mais difícil, né? Então você vai ter que ter mais jogo de cintura para poder realmente contornar a situação. Porque, por exemplo, você não vai poder, vou abandonar meu esposo porque ele não aceita a minha fé. Não, não é assim. Se ele não é desfavorável, no sentido que se ele não te impede a praticar, você pode ficar com ele, não tem problema. Vocês vão ter essas, sei lá, é como de repente você se tornou vegetariano, o seu companheiro não se tornou vegetariano. Então, é uma coisa que vai dar um probleminha aí, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Então eu penso isso, é mais assim, a indiferença, e quando a coisa, assim, se a coisa começa a engrossar muito o caldo, sei lá como se fala aí, você se afasta para não brigar, para não, né, criar essa oportunidade de ofensas, que a gente não deve pregar para as pessoas que não têm fé, né?